Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me purna. Doença e morte de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, e apesar de Jesus ter sido informado da situação, ele deliberadamente esperou 2 dias antes de ir a Betânia, onde Lázaro vivia. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia falecido e sido sepultado há 4 dias. A reação de Jesus. Ao ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Jesus compartilhou da sua dor e foi profundamente tocado. Ele pediu para que a pedra que fechava o túmulo fosse removida, apesar das preocupações sobre o odor do corpo, e então clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! O milagre da ressurreição. Em resposta ao chamado de Jesus, Lázaro saiu do túmulo ainda envolto em faixas de sepultamento. Este milagre, testemunhado por muitos, fortaleceu a fé dos presentes e demonstrou o poder divino de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais marcantes realizados por Jesus, narrado no Evangelho de João, capítulo 11. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse evento significativo. Doença e morte de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, e apesar de Jesus ter sido informado da situação, ele deliberadamente esperou 2 dias antes de ir a Betânia, onde Lázaro vivia. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia falecido e sido sepultado há 4 dias. A reação de Jesus. Ao ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Jesus compartilhou da sua dor e foi profundamente tocado. Ele pediu para que a pedra que fechava o túmulo fosse removida, apesar das preocupações sobre o odor do corpo, e então clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! O milagre da ressurreição. Em resposta ao chamado de Jesus, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de sepultamento. Este milagre, testemunhado por muitos, fortaleceu a fé dos presentes e demonstrou o poder divino de Jesus sobre a morte. Significado espiritual. Além da demonstração de poder, a ressurreição de Lázaro simboliza a vitória de Jesus sobre a morte e aponta para sua própria ressurreição posterior, que é central na fé cristã. A ressurreição de Lázaro é um dos momentos mais comoventes e poderosos nos evangelhos, revelando não só a misericórdia e compaixão de Jesus, mas também sua divindade e o domínio sobre a morte.